Salve galera, e aí? Bora lá para mais uma jornada de história do Brasil? Então, nessa série de aulas aí, nós vamos aprender um pouco sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado que começa em 1840 e vai até 1889. Portanto, são 49 anos aí em que Dom Pedro II vai governar o Brasil. Lógico que é muito tempo, então muita coisa vai acontecer nesse período. Então, os nossos objetivos aí, nessas aulas, passam por conhecer um pouco a história de Dom Pedro, conhecer um pouco como ele foi gestando esse processo de líder. Afinal, ele passa por todo um processo de adaptação. Ele é colocado no trono ainda um moleque, com 15 anos. Como lidar com tudo isso? Como criar a identidade de um líder? Depois a gente vai entender um pouco a questão da sociedade brasileira à época. Como que era organizada, quais eram as questões que envolviam a sociedade da época, quais eram os grupos políticos, como se dava o processo econômico do Brasil à época. Também vamos estudar um pouquinho o processo da organização política no Brasil. Então, como foi se dando a organização desse segundo reinado? Quais são as características do reinado de Dom Pedro? Além disso, nós vamos também estudar um pouco todo o movimento de tentativa de confrontação ao governo de Dom Pedro, sobretudo a revolta praieira, que vai acontecer na região de Pernambuco, para variar, Então, além disso, nós vamos entender o processo da questão da escravidão no Brasil, como se dava o processo de exploração da terra no Brasil, e aí, sobretudo, vamos falar bastante do café, do desenvolvimento das linhas férreas, da questão do processo gradual do fim da escravidão no Brasil. Vamos falar ainda, e é importantíssimo esse ponto, a questão da vinda dos imigrantes europeus e todo o processo ligado a isso, com as leis que são criadas, como por exemplo a lei de terras. Enfim, é muita coisa. E além de tudo isso, vamos entender um pouco os conflitos que acontecem na América Latina, sobretudo a guerra do ou a guerra contra o Paraguai, ou como alguns também conhecem, a Guerra da Tríplice Aliança. Com tudo isso, nós vamos construir um caminho até chegar no processo de queda do Império de Dom Pedro II. E aí a gente vai entender quais são os fatores que levaram Dom Pedro II a perder força política e que com isso fizeram com que ele caísse, com que ele deixasse o trono, com que ele tivesse que fugir com a família dele para a França e lá então buscar o exílio, e depois o Brasil com isso vai se tornar uma república. Mas isso só em 1889. Portanto, se liga aí galera, tem muita coisa sobre o Segundo Reinado. Espero que vocês curtam, beleza? Segue aí com a gente, abração! Dom Pedro II e os seus antecedentes. O Brasil, ao passar pelo processo da independência, vai se tornar uma monarquia, lá em 1822. E veja que interessante, uma monarquia cercada por várias repúblicas, o que gerava um estranhamento dessas repúblicas, desses grupos. Então, o Brasil cercado por essas repúblicas, sendo uma monarquia, algo meio estranho para muitos à época. Veja que essa questão é muito importante, por quê? Porque o Brasil, ele, nesse processo de independência de Portugal, ele não deixa de ser governado por um português, sim, Dom Pedro I. Essa história você já viu, e se não viu, entra lá nas outras aulas e dá uma olhadinha, porque a gente fala lá do primeiro reinado e do período regencial. Mas enfim, voltando um pouco a Dom Pedro, ele vai governar de 1822 até 1831 e vai deixar o trono com a sua famosa abdicação, em que ele passa o trono ao seu filhinho Pedro de Alcântara. Como menino
que em apenas 5 anos ele não pode assumir o trono. Então o Brasil vai passar pelo período regencial, de 1831 até 1840. Basicamente, esse período é marcado pelo Brasil sendo governado por regências. E aí, algumas regências vão se dar nesse período. A regência provisória trina, que tem seu início em 1831, ela vai durar aí até julho de 1831. Nessa regência trina provisória se destacam Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos, e a regência trina permanente, que vai funcionar de julho de 31 até o início da regência una de Feijó. Essa regência trina permanente ela vai se dar por vontade dos moderados. E dentro desse grupo se destaca Francisco de Lima e Silva, que continua na regência, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Depois se tem a regência una de Padre Feijó e a regência una de Araújo e Lima. Bom, tudo isso está lá na aula que você pode ver sobre o período regencial. Além de tudo isso, não dá para esquecer que esse foi um período muito agitado, pois rolaram várias revoltas, mas foi muita treta. E as disputas políticas, sobretudo entre os liberais moderados e exaltados, bem como os regressistas. Depois de rolar tudo isso, que é muita coisa, não é? Vai acontecer então um golpe da maioridade, e esse movimento é liderado pelos liberais. Em 23 de julho de 1840, então, você tem o golpe da maioridade e o famoso "quero já", né, de Dom Pedro II. Quando ele é consultado, ele diz: "quero já, quero o trono, quero o poder". Olha que menino audacioso. E aí, então, em 18 de julho de 1841, vai acontecer o ritual de sagração e de coroação de Dom Pedro II por Dom Rômulo Antônio de Seixa, que foi o 16º arcebispo da Bahia, conde e marquês de Santa Cruz. Isso aí, galera. Essa retomada muito rápida do conteúdo nos ajuda a entender como a história está toda ali concatenada. Não dá para dissociar a história. Entender história significa relacionar as coisas, relacionar os fatos. Então veja que para entender o segundo reinado, a gente precisa resgatar elementos do primeiro reinado, do período regencial, que vai culminar no golpe da maioridade e aí sim iniciar o segundo reinado. Bora lá ver mais sobre o segundo reinado?